Fala galera do Aula D, professor Eduardo, seu professor de Química. Falando de polímeros, nessa aula vamos falar dos polímeros artificiais. Polietileno, polipropileno, poliestireno, PVC, PVA, Teflon e Nylon, que são os polímeros que têm mais a ver com o nosso dia a dia, que são os polímeros que podem aparecer na prova do Enem, tá? Bom, falando aí dos polímeros artificiais, primeiro falando do polietileno, o polietileno ele é um polímero que é de menor cadeia possível, ele só tem 2 carbonos e esses 2 carbonos, que é o monômero dele, que é o etileno, repete-se N vezes para dar origem ao polietileno. O polietileno é o plástico lá das sacolas plásticas, dos copinhos plásticos, certo? E aí ele é vendido, ou melhor, na indústria, né, para fazer um copo plástico, para fazer as sacolas e tal, ele é vendido em pequenos pedacinhos como esses que estão aqui nessa foto. E aí, se você quiser saber se o copinho plástico que você está mexendo ou o plástico que você tem em casa é de polietileno, procure por essa sigla aqui, porque no caso esses plásticos que eu estou mostrando aqui são o polietileno de baixa densidade, PEBD, tá? E aqui tem o símbolo aqui da reciclagem, e esse número que está ali no meio, o número 4, ele mostra qual o processo de reciclagem ele tem que ser feito para reciclar esse plástico, porque cada plástico tem as suas propriedades. Tem plásticos que não lidam bem com temperatura, tem outros que aguentam serem aquecidos, tem plástico que se tu aquecer ele perde propriedades, então tem maneiras diferentes de reciclar cada plástico, tá? Falando então agora do poliestireno, que tem essa estrutura aqui, ó, 2 carbonos, ele vai polimerizar exatamente por esses 2 carbonos e um benzeno fica pendurado ali, que é um radical fenílico aqui, certo? Então são 2 carbonos, ele vai polimerizando e o benzeno fica sempre pendurado. O que é o poliestireno? O poliestireno é o isopor, certo? O isopor lá das caixas de isopor, do copinho aquele de cappuccino de isopor e tal. O poliestireno ele também vem sido bastante utilizado para fazer decoração, né, de gesso, para simular como se fosse gesso, né? Ele imita o gesso. E aí o copinho esse de poliestireno, embaixo está escrito assim, ó, PS. E o S aqui é de estireno, né? Só que daí no inglês é poliestireno. Ó, que inglês bom, hein? E aí é só um S, certo? Não é PE, porque não é do português aquela sigla ali. O que é polipropileno? O polipropileno são 2 carbonos onde eles polimerizam aqui também e fica um carboninho pendurado. É parecido com o polietileno. O polietileno ele só não tem um carbono pendurado. O poliestireno tem um carboninho pendurado aqui. E o poliestireno é esse tipo de plástico aqui mais duro. Ele é utilizado para fazer válvulas e registros que trabalham com água e pressão alta, assim. Essas bandejas lá do tipo assim, aquela bandeja do McDonald's lá, bandeja do Subway, bandeja do Burger King, aquelas bandejas de shopping, né? Que são utilizadas com esse plástico mais duro, aquele plástico mais quebradiço, assim, quando tu enverga ele quebra, ele estala e quebra. O polipropileno também é utilizado para fazer baldes, e aí o polipropileno, a sigla dele é PP, certo? Olhe lá a impressão que tem no verso da embalagem. Se for PP, o plástico é de polipropileno. O Teflon, né, que a gente já conhece assim lá da cozinha, aquela coisa toda, o Teflon são 2 carbonos e aí, ao invés de ter hidrogênios como era lá no polietileno, são 4 átomos de flúor aqui. E o que acaba acontecendo? Esse composto ele tem uma estabilidade química estupidamente alta, né? Ele sofre aquecimento e fica de boas. Não acontece nada, por isso que ele é utilizado para revestimento de panelas e ele não tem afinidade química por praticamente nada e é por isso que o ovo nem gruda na panela de Teflon, né? O Teflon é também essa fita aqui utilizada para vedação, né? Fita de Teflon que é utilizada para, por exemplo, quando você faz conexões de cano onde passam água, você passa a fita de Teflon naquela conexão e aí ele veda, não deixa a água vazar. E você já deve ter visto esse tipo de modificação corpórea aqui, quando os caras colocam os implantes por baixo da pele para ficar em alto relevo. Via de regra, esses implantes eles são de Teflon e a justificativa é a mesma que eu havia falado. O composto ele tem uma estabilidade química tão alta que o cara pode colocar aquele negócio ali dentro da pele que não vai liberar toxinas no sangue nem nada, porque o Teflon ele é muito estável, ele não reage com praticamente nada. Então o cara pode colocar ali por questões estéticas que ele não vai sofrer contaminação por causa do Teflon, tá? O PVC,
que você já conhece pelos canos de PVC, são 2 carbonos e aí tem um cloro ali que fica pendurado. E o PVC é aquele dos canos de PVC, janelas de PVC, né? Conexões de PVC. Aí tem aquelas propagandas lá da Amanco, da Tigre lá, que trabalham exatamente com isso, né? Com tubos e conexões de PVC. E o PVC, lá na marcação do plástico, a sigla é exatamente a que a gente conhece, que é PVC mesmo, né? PVA, que é o acetato de polivinila, são aqui 2 carbonos e tem aqui o grupo acetato, né? O acetato fica pendurado e aqui os 2 carbonos é que fazem a polimerização, que é o que a gente chama de polímero vinílico, tá? O PVA é aquela cola branca. Ah, mas eu não lembro o que é aquela cola branca que as crianças gostam de comer quando estão na primeira série, sabe? Né? Nunca comeu cola branca? Fica a dica. Né? Então, essa cola branca aqui, que é utilizada também na indústria de tintas, é o PVA, tá? Aquela vulga cola tenaz, só que daí a tenaz é uma marca, né? A gente acaba associando uma coisa a outra. Então, essa cola branca ela é um polímero artificial, certo? O nylon, né, que também pode ser escrito com Y, né, aí se vai ser com AI ou com Y, você procurando na internet você acha a mesma coisa. O nylon ele entra dentro daquilo que a gente chama de poliamidas. E as poliamidas, justamente por ter esse grupo aqui amida, né, vai repetindo esse grupo amida, as poliamidas são compostos estupidamente estáveis e resistentes. Tanto é que um fio de nylon, né, um pequeno fio de nylon com uma espessura pequena, ele aguenta uma quantidade de carga bem alta. Uma corda como essa feita de nylon aguenta uma quantidade de quilos estupidamente alta. E como o composto ele é muito estável, ele demora muito para se degradar. Isso é um dos principais problemas relacionados aos polímeros, né? Quando eles são descartados, eles demoram um tempo demais para se degradar no ambiente. O nylon é a partir de 650 anos, ele mergulhado em água salgada, a partir de 650 anos é que ele vai começar a degradar. Então aquela rede de pesca que é largada a esmo assim no mar, que ela se arrebenta, se perde e tal, ela é um problema bem alto, um problema bem grave no caso, porque ela fica lá perambulando, né, pelo mar e atrapalhando animais, etc., durante muito tempo, né, 650 anos, é um problema bem grave. Então, o nylon ele é do tipo poliamida, tá? Porque tem ali o grupo amida, tá certo? Nessa aula, então, aqui a gente conversou a respeito dos principais polímeros artificiais que tem. Espero que tenha gostado aí, que tenha curtido a aula e gostado aí do que eu falei. Beleza? Um grande abraço e até a próxima. Tchau!